TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa, Janela do Céu. Que Deus venha estar abençoando a tua vida, todos os nossos irmãos, telespectadores e todos aqueles que simpatizam com o programa, estão sempre acessando através do site Pão de Judá, que você possa estar sempre olhando todas as atividades, todas as ministrações que há nesse site, acompanhando. Até tem várias oportunidades ali de ouvir, de ver, de ler a palavra do Senhor através das mensagens de edificação. Você pode fazer uma terapia online, você que está precisando de um auxílio, você que está nesse momento precisando de um amparo, de uma palavra, você possa estar ali nos contatos, acessando e procurando esse trabalho, esse auxílio, momentâneo, nos momentos que nós passamos de muita dificuldade. E há todo o serviço ali, então, no site Pão de Judá, que é um portal para que você conheça a palavra do Senhor, para que você acesse cada vez mais tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então hoje no nosso programa nós estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Sul. Nosso convidado de hoje é o irmão Agnello Nunes, que vai compartilhar um pouco do seu testemunho, das suas experiências. Já está há muitos anos com o Senhor. 10 anos, irmão? Amém. 10 anos com o Senhor, então tem muita bagagem, muitas experiências com o Senhor. Tudo bem, irmão? Amém, irmão. Que Deus abençoe todos aqueles que estão assistindo, esse compartilhar. E nós, da Igreja do Senhor Jesus, sempre temos uma preocupação muito grande, daquilo que nós vamos passar para os nossos irmãos. E meu testemunho faz 10 anos, talvez um pouco mais, que eu conheci Jesus, mas o Senhor já vinha trabalhando na minha vida muito antes disso, Eu creio que os irmãos devem ter passado a mesma situação de vazio, de um mundo totalmente sem significado, um mundo de trevas, de morte, e que apesar da gente achar esse mundo tão destrutivo, tão sem significado, o pior de tudo é que a gente acaba fazendo parte disso. E na minha vida, antes de eu conhecer o Senhor, as coisas, além de não ter um significado, de eu achar as coisas muito estranhas, as coisas davam tudo errado aos meus olhos, aos meus olhos naturais, mas eu creio que já era o Senhor me chamando, o Senhor me chamando para comunhão com Ele, para comunhão com os irmãos. E um dia teve um acontecimento que aos meus olhos naturais foi muito bom. Tinha uma seleção que eu passei, tinha muitos candidatos e eu fui escolhido, E aquilo me impactou muito, E eu digo, mas eu tenho que... Foi Deus, só pode ter sido Deus que me oportunizou a ter essa chance. E eu comecei a buscar Deus por conta. E algo assim, muito diferente, que antes de eu ir para uma igreja, antes de eu ir congregar em algum lugar, eu tinha lido toda a Bíblia. Porque no meu entendimento, o lugar que eu ia achar Deus, o lugar que eu ia conhecer a Deus era na palavra dele. Não havia nada nesse planeta que eu confiasse, que eu pudesse achar que Deus estava, a não ser na sua palavra. Então eu digo, bom, eu vou achar algo sobre Deus na Bíblia. Até tinha recebido alguns toques de algumas pessoas para ir em alguns lugares que não tem nada a ver com o Senhor, mas não me dispus, não achei interessante. E também havia entre os crentes, muito medo, de pregar para mim, porque as pessoas até estranham no testemunho isso hoje. Mas eu era muito mundano, muito mesmo, era bem do mundo mesmo, das festas, era
fanático por futebol ao extremo, todas essas coisas que o mundo oferecia, eu buscava para tentar me suprir de alguma maneira. E comecei a ler a Bíblia de uma forma alucinada. E comecei a ler, eu tinha um trabalho que eu trabalhava de porteiro, e aí aquele trabalho me dava condições assim de poder ler. Claro que às vezes passava algum cliente, alguma pessoa eu nem via. Engraçado também que eu não tinha vergonha de ler a Bíblia na frente daquelas pessoas. E quando alguém me perguntava alguma coisa, eu dizia, não, eu tô lendo, acho interessante, né? E eu comecei a me apaixonar pela Bíblia. Apesar de começar no Antigo Testamento, de Gênesis, eu comecei aquela história de Deus, da criação, a história dos patriarcas, dos profetas, aquilo começou a me interessar, começou a me fascinar. E eu até comecei a tentar colocar em prática da minha maneira. Eu me lembro assim que eu li na Bíblia que não se comia carne de porco. Será algo do Antigo Testamento, né? Da antiga dispensação. Mas eu me lembro que quando eu comecei a frequentar os churrascos que tinha carne de porco, eu dizia para as pessoas, olha, eu não vou comer carne de porco e eu acho que não deve ser bom comer carne de porco. Porque uma vez eu li na Bíblia, eu estou lendo a Bíblia e a Bíblia diz que não é bom comer carne de porco. E eu na minha força da alma eu tentava viver, mas eu não entendia nada da palavra. Até que um dia, lendo a Bíblia, eu li que os homens não deveriam aparar as pontas da barba. Irmãos, aquilo para mim, vocês vão, talvez quem esteja me vendo agora vai achar ridículo, mas aquilo para mim foi um impacto muito grande, porque eu digo, isso eu não vou conseguir viver. Digo, nesse tipo de sociedade, como é que eu vou ficar, né, sem fazer a barba? E eu fiquei muito preocupado, como é que eu vou deixar minha barba crescer? Digo, Deus, eu vou ter que procurar um lugar que me explique a Bíblia. Mas ainda demorei um bom tempo. E eu continuei lendo a Bíblia, continuei lendo o Novo Testamento, que aí começou a me abrir mais o entendimento. Eu nunca me esqueço que comecei a ler ali Mateus em diante, e eu li aquelas passagens da Bíblia, eu chorava. E eu creio que a passagem da Bíblia que mais me tocou e me toca até hoje, e naquela época assim, eu me lembro que eu chorei demais ao ler aquela palavra, foi João capítulo 8, da mulher adúltera, porque eu me sentia a própria mulher adúltera. Da maneira que eu vivia, da maneira que eu procurava me suprir nas coisas naturais. E quando eu vi que tinha um Deus com aquele amor de não me julgar, mas de me recuperar, eu digo, eu não conheço esse Deus, mas é esse Deus que eu quero. Me apeguei muito a Jesus naquela época, porque eu digo, é esse Deus que eu quero, eu achei o Deus que eu quero. Porque até lá, até mesmo as pessoas me acusavam muito e mostravam muito os meus erros, mas ninguém me trazia uma solução. E na religião que eu via naquela época, eu não achava solução para a minha vida. Eu via só rituais, legalismo, pessoas que não viviam a palavra. Eu não achava solução na religião. Mas apesar disso, né, dando continuamento à minha busca, eu comecei a frequentar o templo católico romano. E eu me lembro que eu esperava todos saírem da missa, né? Estacionava, naquela época eu tinha uma moto, estacionava a moto, ficava parado até todos saírem da missa. Porque eu não gostava de missa. Quando todos saíam, eu ia para lá e ficava sozinho, em torno de 1h, 1h15, e cheguei a ficar 1h30 lá dentro, sozinho. E algo muito interessante, que eu contava tudo para Deus. Tudo, exatamente tudo, que os irmãos possam imaginar que passava na minha mente, de pecado ou não, eu dizia para Deus, Deus, eu sou assim, eu sou dessa maneira, é assim que eu penso, essas coisas que eu tenho no meu coração, eu queria mudar, não consigo. Eu era franco, muito franco com Deus. E eu me sentia, quando eu saía de lá, eu me sentia melhor realmente. E comecei a me entusiasmar por aquilo, eu começar a me sentir melhor. Digo, Deus, para mim te agradar, eu vou numa missa. Aí eu fui numas 2 missas mais ou menos. Aí passou, mas aquilo não me supria. Aquilo não respondia para mim
aquilo que eu estava buscando. Meu vazio era maior do que aquilo. Não tinha como aquilo me suprir. Aí eu me lembro que a última vez que eu fui lá na catedral, eu fui lá e clamei a Deus e disse: Deus, vou fazer mais uma coisa para te agradar. O Senhor sabe que eu não me agrado de santos. E a tua palavra mesmo diz que a gente não deve adorar a imagens, né? Mas como nesse lugar está cheio de imagens, eu vou me ajoelhar na frente de cada uma, para que o Senhor se agrade de mim. Eu fazia qualquer coisa naquela época. Eu queria fazer algo para agradar a Deus, né? Na força da alma. E eu fiz isso. E foi a última vez que eu fui. Porque depois que eu me ajoelhei diante daquelas imagens todas, não sei o que deu dentro do meu coração, que eu saí de lá e disse: Deus, eu peço para ti que o Senhor me mostre um lugar, que alguém possa me ensinar o que a tua palavra diz, que eu possa compreender a tua palavra. E exatamente uma semana depois, visitando a minha irmã, que frequentava, eu não sabia, né? Mas ela frequentava uma denominação. Eu fui lá e como ninguém pregava a palavra para mim, por medo, né? Porque eu fazia todas essas coisas e essa busca, mas eu não contava para ninguém. Eventualmente eu testemunhava, falava alguma coisa, mas era muito pouco. Então o pessoal continuava me vendo como mundano. E lá na minha irmã, mesma coisa. E eu comecei a puxar o assunto de Deus com ela. E eu disse para ela: eu tô sentindo uma necessidade de buscar Deus, de entender melhor Deus. E contei um pouco para ela do que eu vinha fazendo. Aí depois que eu falei, desabafei para ela, ela disse: olha, faz 3 meses que eu tô me reunindo num lugar. E é muito bom lá, quem sabe tu não quer ir junto? E eu me lembro que eu perguntei para ela: mas negócio seguinte, nesse lugar eles falam só da Bíblia? Eles vão me explicar a Bíblia? Ou eles pregam outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia? Ela disse: não, lá eles pregam só o que a palavra diz. E fui para lá, né? E lá eu conheci a palavra, conheci pessoas que realmente temem Deus. Lá comecei a colocar minha vida em ordem. Eu me casei, porque lá tinha que se casar para depois se batizar. Eu me casei, me batizei, né? Tudo que eu entendia que tinha que fazer, eu fazia, né? Para agradar a Deus. E quero dizer para os irmãos, né? Até pelas coisas que aconteceu aqui nesse ministério nos últimos tempos, né? Os irmãos sabem que teve divisão, teve algumas coisas. E uma coisa que eu aprendi é que até hoje eu sou muito, muito, muito agradecido em primeiro lugar a Deus, e também tenho um amor muito grande por esses irmãos que hoje eu não estou mais com eles, por ter conhecido algo mais elevado, mas assim, aqueles irmãos que me ajudaram naquela época, o pastor que me ajudou muito, passou horas lendo a Bíblia, estudando a Bíblia comigo, sou muito grato. Eles realmente procuravam fazer a obra de Deus, eles procuraram me ajudar, tentaram fazer as coisas com sinceridade, e em muitas e muitas áreas são exemplo para mim até hoje. Por exemplo, esse pastor daquele ministério, me lembro dele até hoje, as coisas que ele fazia, as coisas que ele pregava. Eu creio que eles não tinham a revelação que nós temos, mas mesmo assim ele me deu exemplo em muitas áreas. O que me espanta é hoje ver tantos irmãos saírem daqui falando mal das autoridades, né? Denigrindo a imagem das autoridades. Isso é algo assim que, mesmo que o Senhor me tirasse daqui, eu clamo a Ele que nunca me permitisse, né, fazer a mesma coisa. Que algo assim que com certeza não é do Senhor, né? E aí fiquei em torno de... Depois do batismo ficamos em torno de 6 meses, né, naquele ministério. E aí, volta e meia, eu conversava com um irmão que era do nosso ministério, que era da Igreja do Senhor Jesus. E eu gostava muito de compartilhar a palavra e comecei a conversar com ele. Ele começou a me dizer algumas coisas que começou a me abrir mais o entendimento, né? E que começou a me atrair mais. Me convidou para visitar aqui, né, o ministério aqui em Santa Cruz. E
E eu comecei a me interessar, comecei a frequentar, e daquele ponto em diante, eu comecei a vir mais nas reuniões, né? E aí fiquei na Igreja do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, né? Todos nós viemos por causa da palavra, né? Creio que a maioria das pessoas estão aqui conosco e permanecem porque viram, né, o pão, né, que o Senhor tem nos dado. Estão aqui porque Cristo está se movendo, e também muitos irmãos são fiéis em vários lugares, né? Nós sabemos disso e Deus conhece o coração de cada um, e todos nós precisamos estar cada dia mais nos alimentando, né, para que essa palavra venha transformar o nosso coração. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos com mais experiências, né, daquilo que o Senhor tem feito na vida do nosso irmão. Janela do Céu.